Shalom, queridos! Leitura bíblica. Hoje, dia 18 de outubro, o nosso texto está em 1 dos Reis, capítulo de número 21. E sucedeu, depois destas coisas, tendo Nabote, o jezreelita, uma vinha que em Jezreel estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria, que Acabe falou a Nabote, dizendo: Dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha ao pé de minha casa, e te darei por ela outra vinha, melhor do que ela. Ou, se parece bem aos teus olhos, dar-te-ei a sua valia em dinheiro. Porém, Nabote disse a Acabe: Guarde-me, Yahvé, de que eu te dê a herança de meus pais. Então veio Acabe desgostoso e indignado à sua casa, por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara, dizendo: Não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama e voltou o rosto e não comeu o pão. Porém, vindo a ele Jezabel, sua mulher, lhe disse: Que há que está tão desgostoso o teu espírito e não comes pão? E ele lhe disse: Porque falei a Nabote, o jezreelita, e lhe disse: Dá-me tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, te darei outra vinha em teu lugar. Porém ele disse: Não darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: Governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come pão, e alegre-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Então escreveu cartas em nome de Acabe e as selou com o seu sinete e mandou as cartas aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade e que habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas dizendo: Apregoai um jejum e ponde Nabote acima do povo. E ponde defronte dele 2 homens, filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo: Blasfemaste contra Deus e contra o rei, e trazei-o para fora e apedrejai-o para que morra. E os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que habitavam na sua cidade, fizeram como Jezabel lhes ordenara, conforme estava escrito nas cartas que lhes mandara. Apregoaram um jejum e puseram Nabote acima do povo. Então vieram 2 homens, filhos de Belial, e puseram-se defronte dele. E os homens, filhos de Belial, testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei, e o levaram para fora da cidade e o apedrejaram com pedras, e morreu. Então enviaram a Jezabel, dizendo: Nabote foi apedrejado e morto. Sucedeu que, ouvindo Jezabel que já fora apedrejado Nabote e morrera, disse Jezabel a Acabe: Levanta-te e possui a vinha de Nabote o jezreelita, a qual ele te recusou dar por dinheiro, porque Nabote não vive, mas é morto. E sucedeu que, ouvindo Acabe que já Nabote era morto, Acabe se levantou para descer para a vinha de Nabote o jezreelita para a possuir. Então veio a palavra de Yahvé a Elias, o tisbita, dizendo: Levanta-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde tem descido para possuir. E falar-lhe-ás, dizendo: Assim diz Yahvé: Porventura, não mataste e tomaste a herança? Falar-lhe-ás mais, dizendo: Assim diz Yahvé: No lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. E disse Acabe a Elias: Já me achaste, inimigo meu? E ele disse: Achei-te, porquanto já te vendeste para fazeres o que é mal aos olhos de Yahvé. Eis que trarei mal sobre ti, e arrancarei a tua posteridade, e arrancarei de Acabe a todo homem, como também o encerrado e o desamparado de Israel. E farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que me provocaste e fizeste pecar a Israel. E também acerca de Jezabel falou Yahvé, dizendo: Os cães comerão Jezabel junto ao antemuro de Jezreel. Aquele que de Acabe morrer na cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo, as aves do céu o comerão. Porém ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos de Yahvé, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. E fez grandes abominações, seguindo a ídolos, conforme tudo quanto fizeram os amorreus,
os quais Yahvé lançou fora de sua possessão, de diante dos olhos dos filhos de Israel. Sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo estas palavras, rasgou suas vestes e cobriu a sua carne de pano de saco, e jejuou, e dormia em cima de sacos e andava mansamente. Então veio a palavra de Yahvé a Elias, o tisbita, dizendo: Não viste que Acabe se humilha perante mim? Porquanto, pois, se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho trarei este mal sobre a sua casa. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo de número 4. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais, porque vós bem sabeis que mandamentos vos tenho dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamo-vos, porém, a que ainda nisto continueis a progredir cada vez mais, e procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vos temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Livro de Daniel, capítulo de número 3. E o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. O rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas e os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias para a consagração da estátua que o rei tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: Ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não a adorar,
será na mesma hora lançada dentro do forno de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram todos os povos, nações e línguas e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha feito. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. E falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: Ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto, pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro, e qualquer que não se prostrasse e adorasse seria lançado dentro do forno de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste adoraram. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdenego e trouxeram a esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: É de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abdenego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei. Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de fole e de toda sorte de música, para prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se não a adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego, disseram ao rei Nabucodonosor: Não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abdenego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abdenego para os lançarem no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com as suas capas, os seus calções, os chapéus, as vestes e foram lançados dentro do forno de fogo ardente, porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobremaneira quente. A chama do fogo matou aqueles homens que levantaram Sadraque, Mesaque e Abdenego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do forno? Responderam e disseram ao rei: É verdade, ó rei. Respondeu e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo e nada há de lesões neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abdenego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram do meio do fogo e ajuntaram-se aos sátrapas, aos prefeitos, os presidentes, os capitães do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram e nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou o seu anjo e livrou seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos
para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão só o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abdinego na província da Babilônia. Amém? Vimos então os nossos textos no dia de hoje, em 1 dos Reis, no capítulo 21, como um mau conselho pode causar estrago, né? Jezabel decide, com toda a sua vaidade, tomar a vinha de Nabote e inflama as decisões de Acabe, escreve cartas em seu nome, né? E nós vemos a frouxidão de um rei de permitir que em seu nome se faça essas desventuras e depois de já ter, né, recebido outras provas da bondade de Deus, Acabe ainda permite esse acontecimento através de Jezabel, e quando ele tenta se arrepender, ao final do capítulo, nós vimos que Deus mais uma vez prova de sua misericórdia e fala: tudo bem, como eu estou vendo que ele está se humilhando, ele está arrependido, eu não vou cumprir essa palavra agora, eu vou cumprir depois, né? Então, a gente já sabe que a palavra do Senhor vai se cumprir, mas o tempo de Deus fica à determinação do próprio Deus. E em 1 aos Tessalonicenses, no capítulo 4, a gente vê que Paulo dá um conselho muito precioso. Paulo diz: ninguém oprima ou engane ao seu irmão em negócio algum. Então, não é da vontade de Deus que as pessoas usurpem do seu próximo. E foi exatamente o que foi feito a respeito da vinha de Nabote, no texto de 1 Reis. E Paulo ainda diz que o Senhor é vingador de todas essas coisas. Então, certamente, quando Deus disse que iria cumprir uma palavra de peso, de castigo sobre a descendência de Acabe, é porque ele realmente é vingador de todo esse mal que se faz aqui na terra. E quando a gente chega em Daniel, a gente vê que esses egos inflamados, né? O ego de Jezabel, de Acabe e de Nabucodonosor em Daniel, são esses egos que causam estragos. Ele levanta uma estátua, quem não a adorasse seria queimado, mas Deus entra mais uma vez em ação com a sua providência sobrenatural, trazendo livramento àqueles que são fiéis, né? Então a gente pode ver que quando nós somos fiéis, não importa se é numa situação grandiosa, complexa, ou se são nas coisas simples do dia a dia. Quando nós somos fiéis, o Senhor também dá provas da sua fidelidade para a nossa vida e nos abençoa, nos dá livramento, nos guarda e nos coloca em segurança. Amém? Vamos orar? Pai de amor, Pai maravilhoso, nós te damos graças neste dia, ó Deus, pelo teu zelo, pela tua misericórdia, pela tua bondade sobre nós. Em nome de Jesus, ó Deus, ajuda-nos a levar uma vida correta, seguindo os princípios bíblicos, não oprimir, não enganar, não ofender, não mentir, não lesar, Pai, as pessoas ao nosso redor, em todo tempo agir com decência, com dignidade, sabendo que o Senhor é vingador, Pai, sobre as coisas que fazemos, daquilo que está fora do teu propósito, daquilo que envergonha o Evangelho e o nome do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos a Ti, fortalece-nos em fidelidade, em obediência, para que possamos receber da Tua bondade, do Teu zelo, da Tua proteção. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Shalom!